Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto. Desculpa, dia 29, isso. 29 de agosto, né? Estamos já no finalzinho do mês de agosto, dia 29. Primeiro, uma boa tarde para a senhora, mãe de família. Uma boa tarde para o senhor, pai de família, né? Vocês que se inscreveram também, gostaria muito de agradecer a vocês, né, gente? Assim, eu quero que vocês saibam que quando você se inscreve num canal do YouTube, quando você dá um gostei, até mesmo quando você dá um não gostei, isso ajuda muito um canal, tá bom? Então, gente, estou vindo aqui primeiro para agradecer vocês. Peço desculpa por passar uma semana praticamente sem fazer vídeos. Gente, eu estou trazendo aqui mais um caso, né? Mais um vídeo aqui para o meu canal. É um caso que é o tipo de caso que me deixa meio, é um caso que me deixa meio triste, meio abatido, meio. Isso mexe comigo, entendeu? Assim, mas é bom a gente ter um pouco de equilíbrio emocional, né? Inteligência emocional para certas coisas. Então, assim, primeiro eu gostaria de dizer a você que se inscreveu, que é novo no meu canal. Quero que você saiba que alguns vídeos meus são pesados. Com licença, deixa eu acertar aqui a câmera. Foi mal, gente, é que eu gosto de fazer tudo certinho. Então, desculpa o mãozão na minha câmera aí, tá bom, gente? Assim, tô vindo fazer mais um vídeo, né? E, gente, esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Gente, primeiro, assim, você que está preso aí, né, no presídio do Rio de Janeiro, seja Bangu 8, mas esse cara aqui, ele está preso na casa de custódia do Roma, em Volta Redonda. Então, assim, você que está preso aí, pagando sua pena, se você vê esse cara aí, vou mostrar a foto dele, né, saiba que esse cara é um monstro, ele é um covarde, e o que ele fez com uma criancinha de 2 anos e meio, eu vou falar daqui a pouco. Primeiro, dá uma olhada na cara desse cara aí. Gente, esse cara aí, eu vou falar baixo aqui, né? Porque tem uns vizinhos também, mas graças a Deus, Deus permitiu comprar esse microfone, então dá aqui para mim bater um papo com vocês. Esse cara, ele tem 19 anos, né? Assim, ele morava com uma mulher em Patinho do Alferes, no Rio de Janeiro, fica ali perto de Volta Redonda, né, gente? Não, desculpa. Fica perto, fica perto de Volta Redonda, fica mais perto de Miguel Pereira. Desculpa. Gente, assim, poxa, PS, você gagueja pra caramba, não? É porque eu escrevi aqui para não esquecer, né, alguns detalhes do caso, mas assim, praticamente 90% do vídeo é todo assim, no improviso, entendeu? Chegando aqui, na verdade, eu tô aqui batendo um papo com vocês, falando com vocês sobre esse caso que me revoltou muito, né? O que esse cara fez? Gente, ele morava com uma mulher e seus 3 filhos, sendo 2 meninas, uma de 7, se não me engano, outra de 8, e tinha um menininho de 2 anos e meio. Gente, isso aconteceu sábado passado. Assim, então o que esse cara aí fez, né? A mulher estava trabalhando, ela trabalhava num quiosque na zona sul do Rio de Janeiro, e, gente, ele aproveitou que a mulher tinha ido trabalhar, ele ficou sozinho em casa com as 3 crianças. Gente, o que esse cara fez? Esse monstro, esse verme aí. Ele simplesmente, com a desculpa de dar banho no garotinho, no menininho, né? Eu falar baixo aqui é uma coisa meio pesada. Com a desculpa de dar banho no menininho, né? Ele levou o menino para o banheiro, gente. E assim vocês já sabem o que ele fez com as crianças. Com a criança, no caso, né? Essa criancinha, tadinha, né? Não tinha maldade, não tinha nada. Mas esse monstro aí, esse verme, vocês vão ver o delegado falando aí, ele até tentou botar a culpa na criança, gente, olha só. E a criança, infelizmente, morreu. Mas assim, você que é pai, você que é mãe, meus vídeos são direcionados a pessoas
né, acima de 18 anos, então você já é um adulto, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, o que ele fez com esse menininho, entendeu, gente? Assim, gente, ele ficou praticamente ali mais de 1 hora torturando o menino. Então, gente, assim, aí depois ele pegou o menino e foi procurar o vizinho, pediu para o vizinho chamar o SAMU, dizendo que o menino, ele tinha se acidentado no banheiro, gente, assim. Pessoal, aí levou para o médico, mas o médico reconheceu ali que o menino tinha sofrido, na verdade, um abuso por parte do padrasto. Então, né, a polícia prendeu ele assim. Aí ele no depoimento, gente, ele tentou botar a culpa na criança, entendeu? Dizendo que a criança, né, pegou uma escova de dente e botou naquele lugar. Você sabe o que eu estou falando aqui? Né, gente, porque como é um vídeo para a família, eu não quero entrar muito em detalhe, né? Também porque o YouTube, eu sei que ele tem me cancelado muito, eu estou com medo dele me cancelar de vez, né? Cancelar meu canal de vez. Mas assim, então, gente, esse padrasto, esse covarde fez isso com esse menininho, com esse garotinho de 2 aninhos e meio. Então, você que está aí no presídio do Rio de Janeiro, ou seja, Bangu 8, né? Tal de Bangu 8, tem também essa casa de custódia do Roma, em Volta Redonda. Sabe que esse cara que eu vou botar a foto dele muito mais vezes aqui no meu vídeo, ele vai ser capa do meu vídeo, e você reconhecer esse cara, assim, você já sabe o que ele merece. Eu sei o que ele merece, entendeu? Mas assim, se eu falar aqui, gente, assim, nós youtubers temos algumas censuras, temos alguns limites, entendeu? Então, assim, o que a gente fala, né? O algoritmo do YouTube é tipo um robô, né? Tipo, ele examina nossos vídeos e se ele achar alguma coisa, né, que vai contra as leis do YouTube, nosso vídeo ou é bloqueado ou às vezes leva direitos autorais também. Mas eu pretendo trazer esse vídeo aqui. No vídeo tem mais detalhes do assunto, eu prefiro não comentar, né? Mas assim, gente, ou seja, aí, gente, a mãe ficou traumatizada. Então, o que eu queria dizer aqui, para você mãe, para você pai, né? Assim, tudo bem, o casamento não deu mais certo, vocês se separaram. É claro que o pai, desculpa se o som tá saindo meio ruim, tá, gente? É claro que o pai e a mãe, eles têm direito de seguir a vida, arrumar um companheiro, arrumar uma companheira. Mas assim, gente, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado, né? Eu não sou pai, eu já fui padrasto. Graças a Deus, respeitei o meu enteadozinho de 9 anos, respeitei minha enteada quando chegou aqui, tinha 13 anos a menina, mas eu respeitei aquela menina, porque meu compromisso era com a mãe, entendeu? A mãe, ela me satisfazia, ela me supria em tudo que eu precisava. Embora o relacionamento da gente não deu certo, que isso aí é uma outra história, né? A menina foi muito rebelde, não deu certo, então eu pedi para eles irem embora. Mas, assim, voltando ao assunto, assim, pai, mãe, tudo bem, né? A gente tem o direito de seguir em frente, né? Arrumar um outro companheiro, uma outra companheira, companheiro no caso da mulher. Mas mãe, toma cuidado com quem você bota dentro da tua casa. Com quem você bota dentro da tua casa. Pai, cuidado com a madrasta que você dá para os seus filhos. E mãe, cuidado com o padrasto que você dá para os seus filhos. Porque muitas vezes esses caras, no começo, eles não mostram o monstro que ele é. Entendeu? Mas assim, ele vai examinando, ele está dentro da tua casa, ele está examinando, ou ela, ou a mulher está examinando, entendeu? E muitas vezes a mulher judia dos seus filhos, pai, e muitas vezes o padrasto dos seus filhos, mãe, o padrasto dos seus filhos, de repente tá abusando dos teus filhinhos e você não sabe. Então, gente, essa criancinha chegou muito mal, né, no hospital, vocês vão ver mais detalhes aí, né? Os médicos operaram, tiveram que, gente, dar pontos no menino. E quando esse safado, esse verme, esse monstro, a desculpa que ele deu pro delegado é o seguinte: não, ele estava tomando banho e tal, aí ele pegou uma escova de dente e, entendeu, gente? Eu não quero assim ir, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, ele tentou jogar a culpa numa criancinha de 2 aninhos e meio, um anjinho, que não tem inocência, quer dizer, que não tem maldade, desculpa, que não tem maldade, gente, entendeu? E esse monstro, esse verme, eu vou botar a cara dele aqui, para que dentro dos presídios todo mundo saiba que esse cara é um monstro, é um covarde, entendeu? E ele não tem pena nem de criancinha, nem de uma criancinha de 2 aninhos e meio. E então é isso, gente, entendeu? Desculpa aí, tá, pessoal? Quando eu fico um tempo sem fazer vídeo, aí eu gaguejo, eu atropelo nas palavras, mas eu tô aqui e vocês vão ver o vídeo aí. É muito revoltante. E o que eu posso fazer, né? Ou seja, tentar invadir a delegacia para linchar esse verme, né? A Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas esse cara aí, na minha opinião, é a imagem e semelhança do capeta. Porque eu acho que o coração, quando é bom, entendeu? Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o cara faz isso com uma criancinha, e gente, assim,
Então, agora ele está preso lá no Rio de Janeiro, mas, assim, se alguém tiver aí dentro do presídio e reconhecer ele aí dentro, aí, dá o tratamento que ele merece aí, entendeu? Porque um cara desse faz mal para uma criancinha, na minha opinião, merece o pior castigo possível, né? Embora nossas leis sejam brandas, né? Segundo o delegado aí, ele vai pegar 45 anos, mas você sabe, né, gente? É réu primário, entendeu? Aí daqui a pouco esse monstro, esse verme, que a nossa justiça tem que ser revista, entendeu? O Código Penal brasileiro tem que ser revisto. Um monstro desse tem que pegar prisão perpétua, tá? Se tem algum político, entendeu? No Palácio do Planalto, entendeu? Ou no sei lá, entendeu, gente? Por favor, façam leis mais duras, entendeu? Para esse tipo de monstro, para esse tipo de gente. O cara que estupra uma mulher, o cara que faz mal para uma criancinha inocente, entendeu, gente? Assim, para terminar aqui, né? Eu me lembro que o presidente anterior, né, na campanha dele, ele tinha prometido castração química, com um cara que faz isso, né? Que eu sabe, isso aí me levou até mais a votar nele, entendeu? Por isso, essa promessa que ele fez de castração química, ou seja, o cara, ele não vai ter mais os estímulos sexuais, entendeu, gente? Mas assim, infelizmente ele não cumpriu essa promessa aí, não sei quem impediu, né? E esse Congresso aí, né, agora atual aí, só faz leis, entendeu? Mas uma lei contra quem faz mal para criancinha, uma lei para castigar monstro e verme, que parece gente, mas não é, ok? Eles não fazem lei para castigar esse tipo de monstro, esse tipo de verme. Então é isso aí, gente. Desculpa, tá? Gente, meu vídeo é assim, meus vídeos são assim. Desculpa aí, você é livre para ficar comigo aqui no meu canal. Ou então, né, se diz inscrever, tá? Mas mesmo assim eu te agradeço. Muito obrigado por ter visto alguma coisa de bom no meu canal. E desculpa aí o tema pesado, que algumas vezes eu vou ter que trazer aqui. Valeu, gente. Bom resto de semana para vocês aí. E pai e mãe, fiquem atentos com quem vocês botam dentro da casa de vocês. Valeu. De ajuda. O vizinho então chama o SAMU. Os técnicos brevemente conseguem chegar até a residência. Iniciam manobras a fim de buscar desengajar o menino. Só que um fato é estranho, chama muita atenção da equipe médica. Qual é o fato? O fato é de que o menino só colocava para fora uma grande quantidade de água. E, logo em seguida, percebeu-se que essa criança tinha um grave sangramento na região do ânus. A criança foi, então, levada para um centro cirúrgico, foi operada, teve 2 a 3 paradas cardiorrespiratórias, foi ressuscitada, mas, depois da cirurgia, que foi um sucesso, onde houve uma sutura no reto, intestino reto dessa criança, ela veio a falecer. Na investigação, nós descobrimos que não se tratava de nenhum engasgo. O que esse monstro, esse padrasto, fez? Ele simplesmente abusou sexualmente da criança no banheiro e depois, percebendo que a criança estava passando mal, ele, para encobrir o estupro de vulnerável, ele pegou aquela mangueirinha, aquela ducha higiênica que normalmente os banheiros têm, colocou na boca da criança e ligou a água. Quando ele fez isso, ele simplesmente acabou contribuindo para a asfixia por afogamento. O que ele queria era induzir em erro a perícia. Ele achou que a Polícia Civil iria ficar preocupada apenas com o afogamento e não faria um exame pericial integral. E, a partir daí, nós, então, descobrimos que ele tinha agido dessa forma. Ele foi preso. Esse crime causou uma enorme comoção, tanto em Miguel Pereira quanto em Patilha de Alferes, e houve até um risco da delegacia ser invadida. Eu fui pessoalmente lá, eu sou o delegado Antônio Furtado, titular da delegacia de Barra do Piraí, mas estava atuando como delegado plantonista de área. E os populares revoltados com essa atrocidade, com a maldade, com a perversidade desse padrasto de 19 anos, as pessoas queriam invadir a delegacia, arrancá-lo da cela e linchá-lo. Obviamente, isso não foi permitido. Nós temos leis no país. A própria Polícia Militar fez um reforço no policiamento, na 96ª DP, e quando o flagrante terminou, ele foi encaminhado, então, para a Casa de Custódia do Roma, na cidade de Volta Redonda, onde ele está à disposição da Justiça. Eu preciso esclarecer pontos importantes.
Ele praticou dois crimes hediondos. O primeiro, estupro de vulnerável, pena 15 anos de cadeia. E o segundo foi homicídio qualificado contra menor de 14 anos. Foi a lei Henri Borel que fez com que esse tipo de homicídio ficasse com uma pena maior. A pena chega a 30 anos de cadeia. Somando os dois crimes, ele está sujeito a 45 anos de prisão e certamente eu sei que eu serei convocado como testemunha de acusação. E lá estarei para contar a barbaridade que ele fez com essa criança. Doutor, o trabalho da polícia, sem sombra de dúvidas, foi brilhante, foi perfeito. Eu tenho que daqui parabenizá-lo. Agora, se tem uma coisa, e aí cabe a mim dizer, não ao senhor, porque seu papel não é esse, se tem uma coisa que a sociedade não aguenta mais neste país, se o senhor quiser comentar, também fique à vontade, agora sei que é mais complicado. De qualquer maneira, faço o senhor daqui. O que a sociedade não aguenta mais é que a lei brasileira permita que gente assim volte às ruas. Esse cara não tem jeito. E aí eu vou entrar numa pergunta para o senhor. A reação dele, a declaração dele diante dos policiais, enfim, algum tipo de demonstração, né, de arrependimento ou todas as evidências de um psicopata assassino cruel? Hein, doutor? Eu posso lhe garantir que na minha carreira eu tenho 16 anos como delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Certamente um dos indivíduos mais cínicos com quem eu tive a oportunidade de me deparar e de interrogar. Por quê? Porque ele negava a todo momento o que ele não tinha como justificar. Ele teceu pelo menos 3 ou 4 versões diferentes para o fato, embora quem ficou sozinho com a criança por cerca de 2 horas foi ele. E eu lhe digo, não há a menor dúvida de que ele foi o autor desses fatos bizarros. E ele olhava para mim e dizia que não. A última versão dele foi a mais repugnante, onde ele chegou a dizer que colocou um menino para tomar banho. Depois ele saiu, foi resolver algumas coisas, ficou no celular. Cerca de 7 a 10 minutos depois ele volta, segundo ele, com uma toalha para secar o garoto. E aí ele me diz que viu o garoto caído no box, meio que se debatendo, e com uma das mãos, o próprio menino teria inserido na região do ânus uma escova de dente. Ou seja, ele procurou dizer que o grave ferimento, a rotura no reto da criança, foi causada por ela mesma, uma criança de 2 anos. Eu, então, para que não houvesse nenhuma dúvida, liguei para o doutor Márcio Braga, perito legista experiente da Polícia Civil, médico, e perguntei se era compatível, se as lesões que ele verificou no laudo eram compatíveis com o que poderia ser causado por uma escova de dente. E ele me garantiu, doutor, existem escoriações na borda do ânus que não seriam feitas com uma escova de dente. Então, a mentira que ele contou no depoimento foi desmascarado pelo brilhante trabalho da polícia técnica. Nós ouvimos ontem cerca de 10 testemunhas, vizinhos, ouvimos a mãe da criança, ouvimos a equipe de socorrista, também foi consultado o cirurgião que operou a criança para fazer a sutura, enfim, e diminuir as consequências do ferimento. E eu digo a você, a criança jamais teria praticado essa lesão sozinha. Ele fez e depois sustentou de uma forma muito cara de pau a sua inocência durante todo o interrogatório. Delegado, o senhor falou que conversou com a mãe. Pelo relato do senhor, tudo indica que esse sujeito é um psicopata. Né? Psicopata, quando mata, não se arrepende e pode voltar a matar. Essa é uma questão que qualquer psiquiatra forense explica bem. Enfim, com relação à mãe, ela foi enganada por esse homem que conquistou a confiança até fazer isso, ou ela, de certa maneira, foi negligente? Veja, eu tive muita preocupação em relação a esse ponto. Por quê? Porque a lei brasileira coloca a figura de uma mãe como de agente garantidora, ou seja, a mãe é tão responsável pela guarda, proteção e cuidado com os filhos, que eu teria, inclusive, poderes, caso ficasse convencido, de prender a mãe também. Embora ela não tivesse praticado estupro, a lei diz que ela tem o dever de evitar que isso aconteça com o filho.
Na conversa que eu tive com ela, nas declarações que ela prestou, eu percebi que se tratava de uma mulher trabalhadora, uma mulher que tinha outros 2 filhos, ou seja, são 3 crianças, um menino que faleceu, mais uma outra menina de 5 anos e uma menina de 7 anos de idade. E ela trabalha num quiosque em Miguel Pereira. E ela me explicou, eu me relacionava com ele há cerca de um ano, nunca consegui perceber esse desvio dele, e eu efetivamente confiava nele, embora ela me esclareceu que várias pessoas disseram para ela para tomar cuidado, porque é muito importante você saber quem você coloca dentro da sua casa, para evitar casos como esse. Existem homens que se aproximam de mulheres com filhos pequenos com a única finalidade de praticar abusos sexuais e saírem impunes, o que não vai acontecer nesse caso. Logo, na conversa que eu tive com a mãe, eu percebi nela um abalo sincero. E isso ficou ainda mais caracterizado na hora da transferência do preso, porque ele precisava ser retirado rápido da delegacia para evitar que ele pudesse ser inchado por populares. Eram mais ou menos 4 horas da tarde de ontem, domingo, na hora que ele ia sair, ela, pelo amor de Deus, eu não quero ver esse homem, eu não quero vê-lo, porque ela estava depondo próximo de um local onde ele passaria. Então, na minha opinião, ela acabou confiando demais em uma pessoa que era certamente um monstro. Eu quero aproveitar o seu programa para fazer um grande alerta a muitas mulheres que muitas vezes, em pouco tempo, confiam em homens que parecem. Cuidado, porque um homem que chega e, entre aspas, assume uma mulher com vários filhos e em muito pouco tempo resolve morar com ela, toda atenção é pouca. Hoje, colocar um estranho em casa, ainda mais ao lado de crianças pequenas, pode ter um desfecho fatal, como teve nesse caso. Então, eu sugiro, as pessoas devem namorar, devem buscar, obviamente, uma figura paterna para seus filhos, quando essa figura ainda existe, ou é de alguém afastado, mas nunca, jamais, uma mulher pode, num espaço de tempo curto, colocar alguém que não conhece para cuidar dos seus filhos. Porque, como delegado, nos meus 16 anos, eu já vi inúmeros estupros de crianças e adolescentes praticados por padrastos. Doutor, obrigado pela participação, parabéns ao senhor e a toda a equipe. Tenho certeza que esse processo vai ser finalizado da melhor maneira para que o Ministério Público possa apresentar uma denúncia capaz de condená-lo às penas máximas. Tenha uma boa noite, um bom trabalho aí. Obrigado pela participação ao vivo com a gente.